sabia que Tom Holland e a Zendaya conseguiram enganar Hollywood inteiro e se casar em absoluto segredo? Olá, muito prazer, me chamo Paula, como vocês estão? Vocês estão bem? Por foco dessa semana é a vida privada do Tom Holland e da Zendaya. Se você acompanha o mundo de Homem-Aranha, você sabe que existe uma certa tradição ali entre a vida privada dos protagonistas. Tobey Maguire e Kristen Dunst namoraram, Andrew Garfield e Emma Stone namoraram, e Tom Holland e Zendaya, adivinhem, namoraram. Mas se eu te falar que esse último casal tentou ao máximo não cumprir essa tradição. Eles namoraram, terminaram, voltaram, noivaram e do nada, sem nenhuma foto, sem nenhum paparazzi, sem nada vazado, eles casaram. Você quer entender como nosso Peter Parker e nossa MJ foi de colegas de trabalho a casados? Fiquem nesse vídeo que eu vou contar o relacionamento deles inteiro. Antes de a gente começar, aproveita e deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo que você vai me ajudar muito nesse meu comecinho do meu canal. E deixa algum comentário falando o que você acha desse casal. E aproveita e compartilha alguma opinião que você tem no canal que pode melhorar nos próximos vídeos. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou pintar, tá bom? Então bora lá. Se eu te contar que o relacionamento entre Tom Holland e Zendaya começaram um pouquinho antes de Homem-Aranha. O Tom Holland fala numa entrevista pra Field Celebrities, ele fala que já conhecia a Zendaya, só que pela TV, e que ela era o crush dele de infância. Só que os dois só se conheceram quando o Tom foi escalado pra fazer o Peter Parker e a Zendaya foi escalada pra fazer MJ em 2016. E vai por mim, eu acho que foi amizade à primeira vista, porque não é possível. O Tom Holland foi passar o dia de ação de graças na casa da Zendaya, um usava a roupa do outro, então assim, claramente os dois eram muito amigos naquela época. Em 2017, comecinho em 2017, um fã fez o favor pra gente, de postar uma foto com o Tom Holland com a seguinte legenda: ele está em Nova York porque está visitando a namorada dele. E a Zendaya depois postou uma foto escrita assim: sua namorada está doente. Até aí a gente só sabia que eles estavam namorando alguém. Não que os dois estavam se namorando, mas é que eles estavam namorando alguém, era um fato. No meio dessa especulação toda pra ver se eles namoravam, se eles não namoravam, eles participaram do seguinte programa, Lip Single Better, onde a Zendaya protagonizou Bruno Mars e o Tom Holland protagonizou a Rihanna. Acho que todo mundo já viu um trechinho do Tom Holland protagonizando a Rihanna do Acho que todo mundo já viu. Enfim, a moça que tava apresentando o programa, ela desceu de Homem-Aranha de ponta cabeça. E ela falou, nossa, eu queria testar beijar de ponta cabeça. E a única pessoa ali que meio que ela tava induzindo ali que ia testar, ia ser com o Tom. E nessa hora, a Zendaya tava tudo, ai, paz e amor. Só que quando ela entendeu, ela fechou a cara. E assim, foi muito óbvio que ela não gostou da brincadeira. Ela fechou a cara, até então não era brincadeira, né? Ela fechou a cara e ficou tipo, vocês vão se beijar? Daí do nada surgiu um cara lá e beijou a apresentadora. Daí daí a Zendaya riu, rachou o bico, tipo, ai meu Deus. Só que assim, a cara fechada dela ficou. Então, alguma coisa ali tava rolando, só que ninguém tinha como provar. Claro que rolou várias suspeitas dele estarem tendo alguma coisa, porque o Tom Holland foi visto no set de Agente Casey, que é uma série onde a Zendaya faz a protagonista da Disney. Mas eis a questão que estava na cabeça de todo mundo. Eles estavam namorando ou eles eram apenas amigos? O boato que eles estavam namorando bateu forte, porque durante a turnê ali de Homem-Aranha, eles estavam soltando algumas coisinhas, algumas pistas, até que o diretor falou que ia fazer a Zendaya e o Tom Holland se casarem. Foi a gota d'água depois que esse diretor disse aquilo, porque uma fonte da People falou que sim, eles estavam namorando e que eles estavam tirando férias e viajando juntos. Daí os dois depois tuitaram falando que eles não tiram férias a cotas e se eles estavam viajando era por conta da turnê de Homem-Aranha, não tinha nada a ver com questões de namoro e os dois só eram amigos. Quando começou a gravação do Homem-Aranha Longe de Casa, parecia que os dois estavam mais de boas em falar que eles tinham uma certa proximidade ali. Em 2019, a coisa começou a ficar mais óbvia porque o Tom foi visto comprando uma joia, né? Porque teve um fã que tirou uma foto com o Tom e tinha uma joia meio que atrás. E essa joia foi para onde? No pescoço da Zendaya. Era um colar e só compararam e falaram, é um presente, porque a marca era a mesma. E era perto do Dia dos Namorados, então todo mundo encaixou ali as pecinhas e falou, eita, tem coisa aí. Além disso, o Tom também foi visto no set de Euforia, o que confirmou ainda mais. Mas pra nossa infelicidade, no meio daquele ano, o Tom Holland foi visto junto com uma outra mulher que tava usando um colar de parzinho juntos, indicando que eles tinham algo ali. Mas aí todo mundo ficou perguntando, você não estava namorando com a Zendaya? Tipo, não tinha nada confirmado. Mas você não estava namorando com ela? Daí o The Sun falou que sim, eles eram amigos de infância, essa mulher e o Tom Holland, e que agora eles queriam explorar algo mais romântico, indicando ali que eles estavam tendo um possível relacionamento
o Tom e essa mulher. Além disso, a Zendaya foi vista com Jacob Elord andando de mão dadas e também foi vazado um beijo dos dois na rua. Todo mundo sabia que eles tinham terminado, né? Terminado algo que eles não tinham nem confirmado que tinham começado, mas sabiam que eles tinham terminado. Depois disso, o Jacob Elord foi pra Austrália, né? Porque, se não me engano, aconteceu uma polêmica ali no meio. Tom Holland, acho que namorou com uma outra pessoa e terminou. Enfim, ele terminou com essa Nadia Parker, que é o nome da menina. Ele terminou com ela. E a Zendaya terminou com o Jacob Elord. Mas, em 2021, saiu aquela belíssima foto dos dois se beijando no carro. A Zendaya e o Tom Holland. Tanto que quando eles se beijaram, eles fizeram assim, ó. Os dois se afastaram, gente. Essa foto foi icônica. Eu vi tanto. Porque, sei lá... tinha uma química ali, então, sabe, gostosinha. E também, depois daqueles meses, eles foram num casamento juntos, hein, tipo, de parzinho. E quando foi o dia do aniversário da Zendaya, o Tom Holland postou uma foto da Zendaya escrita assim, minha MJ. Ai, que bonitinho. Bom, daí a gente sabe, se eles tiveram um suposto desentendimento, eles provavelmente reataram, porque o Tom fez uma entrevista e falou que não tem nenhum problema em falar que os dois estavam juntos, meio que confirmando que eles estavam namorando. Bom, a partir daí eles foram vistos fazendo várias declarações em público, falando que um gosta do outro e tudo mais. O jeitinho deles, eles não se expõem tanto, mas eles fazem essas declarações fofinhas. E em 2025, a Zendaya foi vista com um anel, que todo mundo olhou e falou assim, noivado. E a TMZ confirmou falando, sim, os dois estão noivos, então é oficial, os dois estavam noivos. Mas depois de alguns meses que aconteceu essa repercussão do noivado, tipo em torno de uns 6 ou 4 meses, a aliança de noivado foi trocada, e daí a galera se perguntou, nossa, será que não gostaram da aliança, por isso trocou por algo mais simples? Porque era uma aliança mais simples. E daí no tapete vermelho teve uma entrevistadora que perguntou pro estilista da Zendaya, perguntou assim, como que vai ser o vestido de noivado da Zendaya, esse processo de como tá fazendo o vestido dela e tudo mais. Porque, querendo ou não, a Zendaya é muito ligada à moda, então todo mundo pensou que o vestido dela ia ser um pá, ia ser um uau, pra todo mundo ver, todo mundo ia se encantar. E daí o estilista da Zendaya vira e fala assim, o casamento já aconteceu. E vocês perderam o casamento. We know she's gonna be getting married. Are we thinking about the looks already for the wedding? Do you come to her and say, hey, Zendaya, I think? Or does she say, this is the bride I want to look like? Y'all, the wedding already happened. Y'all missed it. E daí, enfim, daí lançou o maior burburinho porque ninguém sabia desse casamento. Não saiu nenhuma foto, não vazou nenhuma foto, não teve nenhum paparazzi que tirou alguma foto sobre isso. Uma suposta especulação deles arrumando o casamento, teve nada, não vazou nada. A galera fica assim, como que esse casamento aconteceu? E daí, no mesmo tempo, a Zendaya tava fazendo meio que uma turnê ali, por conta que ela foi a protagonista do filme The Drama, que é um filme de casamento, que mostra esse processo de organizar um casamento e tudo mais. E o parceiro dela é aquele cara que fez o Crepúsculo, sabe? O vampiro. Então, o parceiro dela era esse. E nas entrevistas que estavam rolando, os entrevistadores sempre estavam tentando ali arrumar umas peças, tipo, você se casou mesmo? Ou não? Tipo, querendo saber. Tipo, alguma foto foi vazada? E a Zendaya sempre desconversava, tanto que teve uma entrevistadora que perguntou assim, qual é o maior segredo que você está guardando? Perguntou pro cara do Crepúsculo. Ele falou assim, ele olhou pra cara dela e falou, o segredo não é meu. E daí perguntaram pra Zendaya, a Zendaya falou, você sabe de algum segredo? Ele falou, não sei de nenhum. E daí os dois começaram a se encarar. Mas, se era pra ter sido vazado esse negócio do casamento, foi um baita jogada de marketing, porque no mesmo tempo ela tava gravando um filme de casamento. Então, acabou que a galera também foi assistir esse filme por conta do casamento, enfim. Foi uma baita de uma jogada de marketing, se fosse proposital ou não. A gente nunca vai saber se foi proposital ou não essa jogada. Enfim, nenhum dos dois estavam confirmando se eles tinham se casado ou não tinham se casado, mas tudo isso mudou quando o Tom fez uma entrevista pra revista Skive. Essa entrevista ele falou sobre várias coisas, sobre o processo de ser Homem-Aranha, né, porque se não me engano ele tá 10 anos sendo Homem-Aranha, sobre a questão do casamento, que se ele confirmou o casamento, esse processo de ficar fora das câmeras, Hollywood e tudo mais, a questão de ter filhos e coisas assim. E teve uma questão muito engraçada, porque tava saindo algumas fotos, uns burburinhos, falando, foto vazada do casamento de Zendaya e Tom Holland. Daí você abria a foto, era eles todos fofinhos, um vestido lindo. Você falava, nossa, finalmente foi vazada alguma foto. Daí o Tom virou e falou assim, todas essas fotos são de IA. Nenhuma das fotos que foram vazadas foi a verdadeira. Se realmente teve alguma que foi verdadeira, a gente nunca vai saber. Mas ele falou que todas que foram vazadas até agora foram de IA. Ele falou que não teve nenhuma necessidade de algum parente ou algum amigo postar essas fotos, porque todos estavam lá, então não tinha necessidade deles mostrarem essas fotos. Daí tanto que a própria Zendaya, numa entrevista, ela fala que as pessoas chegavam nela e falavam, nossa, adorei as suas fotos de casamento, seu vestido estava belíssimo, aquelas fotos. E ela fala que ela olhou pra cara da pessoa e falou assim, meu amor,
é IA. Também, voltando pra entrevista do Tom Holland com a Skiba, ele próprio fala que não vai ser vazado nada do casamento, porque ele não quer que a imprensa saiba nada disso, e o máximo que a imprensa ou a gente vai saber sobre isso é que o casamento aconteceu. Só isso. Tanto que tem uma entrevista que ele fala que essa questão de ter filhos e tudo mais, ele fala que se ele tivesse filhos, né, ou ter filhos, alguma coisa assim, fosse algo planejado, tudo certinho, ele fala que ia se aposentar da carreira de ator porque ele não sentia essa necessidade, queria que a Zendaya continuasse com a carreira dela, né? E ele daria atenção pros filhos. Mais ou menos assim. Mas é interessante ver como que eles não expõem a vida pessoal deles, eles privam totalmente, eles não querem que ninguém saiba, quanto outros atores falam sobre a vida pessoal deles abertamente, em entrevistas, se abrem e tudo mais, eles preferem não fazer isso, ou se fazem, é quando já aconteceu aquela coisa, e daí sim eles falam, porque a imprensa já vai descobrir alguma coisa assim do tipo. Tanto que tem uma entrevista que o Tom e a Zendaya, entrevistas diferentes, mas que eles próprios falam que eles não gostam muito desse mundo de Hollywood, de ficar dentro desse mundo de Hollywood. Então eles fazem um filme ou outro, mas eles não gostam desse mundinho de Hollywood, dessa hiperexposição que Hollywood tem. E eles preferem ficar por fora mesmo. Daí, desde o começo do relacionamento dos dois, eles nunca falavam se estavam namorando ou não. O próprio Tom fala que por a Zendaya ter a mesma profissão que ele entende ela e ela entende ele. Então, são o pai perfeito, digamos assim, entendeu? Que ambos entendem a profissão do outro, que tem certas coisas que eles não conseguem. Papel de ator, né? Que você tem que interpretar os personagens. Daí tem alguns métodos que a galera fica muito dentro do papel e fica estranho, enfim, daí um entende o outro. Tanto que a aliança de casamento deles foi super simples, foi só, tipo, uma coisa pequenininha, foi tipo essa daqui, ó, foi minúscula a aliança de casamento, não ia nem pra notar, a galera só notou porque acho que a de noivado foi maior, daí quando veio a de casamento foi menorzinha, e daí a galera ficou, ixi, trocou. Mas ninguém sabia que já tinham se casado. E outra coisa pra finalizar aqui, se você pegar a voz da Zendaya, ela claramente podia ser cantora, porque ela tem uma baita de uma voz linda. Tipo assim, dá pra notar que por que eles escolheram essa carreira de ator, porque se a pessoa for cantora ou cantor, a vida deles são muito mais expostas do que alguém que é um ator, entendeu? Que a carreira de cantor é muito mais vida pessoal, mostrando a vida pessoal. E a carreira de ator não, você tem que botar meio que a cara a tapa em certas turnês que tem por conta do filme ou da série, ou pra fazer algum papel, alguma coisa assim do tipo. Não tem que falar tanto da vida pessoal. Então dá pra entender porque que ela escolheu seguir esse caminho de ator. Bom, se você gostou de saber do relacionamento da Zendaya e do Tom Holland, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, porque como eu falei, você vai me ajudar muito nesse meu comecinho aqui. E aproveita e deixa um comentário falando o que você achou desse casal. E também dando algum conselho que eu posso melhorar nos próximos vídeos. E dá uma olhadinha aqui no canal que tem vários vídeos. Um beijos e até o próximo Hiperfoco.